Você sabia que algumas palavras em inglês mudaram o significado com o passar dos anos? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no meu canal se tu ainda não é inscrito, eu tenho várias dicas aqui postadas. Curte o vídeo, eu tenho certeza que tu vai gostar. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. E agora vamos para as dicas. As línguas modernas que a gente tem hoje em dia, todas elas são derivadas de línguas antigas. Com o tempo, as línguas elas vão evoluindo e mudando, inclusive se ramificando e formando diferentes línguas. Então, por exemplo, o português é uma língua de origem latina e o inglês é uma língua de origem germânica. Porém, lá na raiz delas, elas têm a mesma origem, que são as línguas proto-indo-europeias. Esse tipo de ramificação e também com o passar do tempo, vai fazendo com que as línguas elas se intercambiem entre si e também vai fazendo com que elas mudem. Então a gente usa palavras de formas diferentes, a gente modifica elas levemente para que elas fiquem diferentes. Ou às vezes uma mesma palavra muda o significado. Isso acontece com praticamente todas as línguas que a gente tem no mundo. E hoje eu trouxe aqui então alguns exemplos do inglês de palavras que mudaram o significado com o tempo. Algumas palavras têm um sentido muito parecido, a gente consegue até compreender a diferença. Outras palavras têm um sentido completamente diferente, e muitas vezes até um sentido contrário do que costumava ser. A primeira palavra, então, é nice. E aqui é um exemplo de uma palavra que mudou quase que para um sentido oposto. Hoje em dia, nice é um adjetivo que significa legal ou simpático. No passado, essa palavra significava bobo ou ignorante. Já imaginou usar essa palavra no sentido completamente o contrário do que ela é? Outra palavra é awful. Awful também é um adjetivo que significa horrível. No passado, awful significava inspirador ou impressionante. Novamente, uma palavra que perdeu o sentido completamente, quase que uma coisa oposta. Isso porque ela significava algo como cheio de admiração. Por exemplo, full of awe. E com o tempo, all virou awful, que virou uma coisa horrível. Inclusive, se vocês colocarem a palavra awe no tradutor do Google, vocês vão ver que ele traz o significado de respeito, admiração e reverência. E ele também traz o sentido oposto, terror, medo, receio. Então, por conta dessa mudança, dessa diferença, hoje, inclusive, a gente encontra os dois significados. Mas a palavra em si, awful, ela virou uma coisa horrível, terrível. Variando dessa palavra, que meio que tem dois significados hoje em dia. Meat tem uma mudança muito interessante. Hoje em dia, meat significa carne. Antigamente, meat era uma palavra que se usava para se referir a qualquer tipo de comida sólida. Inclusive, é muito comum a gente encontrar em livros que contêm inglês antigo, histórias antigas, eles usam a palavra meat para se referir principalmente a doces. Tanto que hoje em dia, a gente tem a palavra sweet meat, que significa isso, balas, guloseimas, ou seja, na verdade, coisas que não têm carne na sua composição. A palavra girl, hoje em dia, significa menina. Porém, antigamente, girl era usado para se referir a crianças no geral, tanto meninos quanto meninas. E por último, a gente tem outro adjetivo, que é silly, que a gente usa para se referir a bobo. Antigamente, a gente usava silly para se referir a uma coisa feliz ou abençoada. Aqui a gente pode até encontrar uma certa semelhança, porque hoje quando a gente usa silly, bobo, é sempre nesse sentido bobo mesmo da palavra, assim, não é necessariamente um insulto, não é uma coisa ruim, não é a mesma coisa que eu dizer idiot, por exemplo. É uma coisa que é bobinha, que é, de certa forma, até engraçada. Então, ela tem um sentido diferente do que costumava ter, mas aqui a gente até consegue ver, assim, da onde é que veio essa mudança. Ela é uma mudança tão drástica, a gente consegue entender levemente o que aconteceu ali com o tempo. E aí, você conhecia essas palavras? Você sabia dessa diferença de significado? Eu, particularmente, adoro falar e estudar sobre esse assunto da história da língua. Se isso interessa a vocês, coloca aqui embaixo nos comentários, eu posso trazer mais vídeos sobre esse tema, inclusive a parte 2 desse vídeo das palavras que mudaram o significado. Existem centenas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Tem alguma sugestão, reclamação, ideias de vídeos, alguma coisa que vocês acham que eu possa trazer aqui pro canal? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. Me segue também lá nas outras redes pra não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.